Então, a gente vai começar com chuva de bênçãos. Eu comecei a falar sem gravar, então agora estou repetindo. A gente vai começar como a gente começa todo ano, eu acho. A gente começa com chuva de bênçãos, né? Então, eu vou compartilhar o texto aqui na tela e o áudio, né, traduzido, do Lama traduzido. Beleza? Aí estava comentando já para ficar gravado também, que a partir de fevereiro, quem vai conduzir essa prática vai ser a Aline, que é aluna do Lama faz muito tempo, fez a formação do programa do CB, também no Einstein, é uma praticante super sincera, querida, e super acostumada a conduzir grupos no SEB Londrina. Então, teremos a nossa nova facilitadora, né, Lili? E assim vamos ampliando o grupo de facilitadores, que é uma coisa boa. Sim, sim. E lembrando sempre que a gente está para seguir junto, né? Falando mais uma vez. E aí, todas as dúvidas que eu não for capaz de responder, a gente corre atrás da G e todos nós seguimos aqui compartilhando o que a gente sabe, né? E a gente E vai andando junto, né? Não tem isso aí. dúvida, a gente vai andando. A gente estuda junto só, né? Sempre. A gente só compartilha a nossa própria prática, né? Sempre falava isso para os facilitadores no SEB. A Aline também deve ter ouvido isso quando ela começou a facilitar a prática no SEB Londrina, né? Luma Center não deixava as coisas ficarem pesadas, assim. Não é uma prática que eu conduzo, né? Ou que a Aline vai começar a conduzir. É só ela, como eu faço, a gente abre o Zoom, né? A gente organiza um pouco, né? Compartilha as preces, compartilha o livro e vai estudando junto. É isso que a gente faz, né? Sempre é isso só que a gente faz. Nada mais que isso, né? Mas antigamente o Lama falava assim, não sei se vocês assistiram, não sei se vocês viram 108 horas a Inês falando, que era assim mesmo que o Lama falava. Ah, você pega você medita um pouquinho, aí estuda um pouquinho, toma um chá e vai todo mundo embora para casa. Que era assim que ele falava pra gente fazer conduzir prática no SEB, né? Agora não tem mais o chá, né? Mas a gente continua fazendo mais ou menos isso, né? Ai, ai. Então eu vou. Deixa eu fechar os microfones aqui só, quando a gente estiver fazendo a prática. Então, só um pouquinho, deixa eu abrir aqui o arquivo de texto. E abrir o arquivo de áudio também. Calma. Tá bom, agora compartilhar. Compartilhar som, a tela. Bom, antes, né, já faz parte da instrução, mas a gente pode começar um pouquinho antes até do áudio, deixando o nosso corpo, fala e mente assentados, né, no lugar. A gente pode começar soltando todas as urgências, todas as ocupações. Cada inspiração, relaxando um pouquinho mais, soltando todos os esforços por trás de toda a tensão do corpo, da fala, da mente. Abrindo espaço para a gente começar o ano recebendo as bênçãos do Lama. As always, at first, at the very beginning, we set the body at ease, the mind at ease. As we settle body, speech, and mind in the natural states. Inicialmente, nós deixamos o corpo à vontade, a mente à vontade, estabelecemos o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais.
And then we begin with refuge. Então nós começamos com refúgio. Namo. In the Lama, who is the embodiment of the Sugatas, of the nature of the three jewels, I, together with the beings of the six realms, take refuge until our enlightenment. Namo. No Lama, que é a corporificação dos Sugatas, da natureza das três joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até nossa iluminação. Then bodhicitta. For the sake of all beings, I generate bodhicitta and cultivate the realization of the Guru, Buddha. By means of enlightened activity, I shall train each being according to their needs, and I vow to liberate the world. Nós então cultivamos a bodhicitta. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do Guru, Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. And then the 10 lines for accruing merit and knowledge. Então as 10 linhas para acumulação de mérito e conhecimento. Guru, personal deities, and dakinis, please come forth and be seated on the sun, moon, and lotus seat. Guru, deidades pessoais e dakinis, por favor, aproximem-se e acomodem-se sobre assentos de sol, lua e lótus. So you invite all of the objects of refuge to the space in front of you. With my body, speech, and mind, I reverently pay homage. Então você convida todos os objetos de refúgio para o espaço à sua frente. E com meu corpo, fala e mente, eu presto homenagem com reverência. I make outer, inner, and secret offerings. Faço oferendas externas, internas e secretas. I acknowledge and disclose my degenerate and broken samayas, vices, and obscurations. Reconheço e exponho meus samayas quebrados e degenerados, faltas e obscurecimentos. I rejoice in the practice of secret mantrayana. Regozijo-me na prática do mantra secreto. Please turn the wheel of Dharma of secret mantrayana, which matures and liberates. Por favor, girem a roda do Dharma do mantrayana secreto que amadurece e libera. I pray do not pass into nirvana, but remain. Eu rogo, não passem para o Nirvana, mas permaneçam. I dedicate the essence for sentient beings. Dedico a essência aos seres sencientes. And may we realize the perfect Vajra nature. Possamos nós realizar a natureza Vajra perfeita. And then there's the 10 branch offering. Então, a oferenda de 10 ramos agora.
Ah, in the space in front of my ordinary body, in the midst of the deep and pristine Lake Dhanakosha of Uddiyana, filled with water endowed with 8 qualities, is a jeweled lotus in full bloom. Ah, no espaço em frente ao meu corpo, em sua forma ordinária, em meio ao prístino e profundo lago Dhanakosha de Uddiyana, preenchido com a água das 8 qualidades, há uma flor de lótus feita de joias inteiramente desabrochada. Upon it sits the Uddiyana Vajradhara, synthesis of all the objects of refuge, gloriously blazing with signs and symbols of enlightenment, embracing his consort, Tsogyal. This, of course, is Padmasambhava with the consort, Yeshe Tsogyal. Sobre ela está sentado Vajradhara de Uddiyana, síntese de todos os objetos de refúgio, resplandecendo gloriosamente com sinais e símbolos da iluminação. Ele abraça sua consorte Tsogyal. Aqui então estão Padmasambhava e a sua consorte, Yeshe Tsogyal. In his right hand he holds a Vajra. In his left, a vase and skolka. Em sua mão direita, ele segura um Vajra. E na esquerda, um vaso e uma taça de crânio. Adorned with silks, jewels, and bone ornaments within the expanse of 5-colored light, they blaze with the glory of great bliss. Adornados com sedas, joias e ornamentos de osso, dentro da expansão das luzes das 5 cores, eles resplandecem na glória da grande bem-aventurança. Surrounded like a cloud by an ocean of the 3 roots, they gaze upon me, raining down a shower of blessings and compassion. Rodeados como uma nuvem por um oceano das 3 raízes, eles olham para mim, fazendo cair uma chuva de bênçãos e compaixão. To the essence of all the jinas, the deathless embodiments of primordial consciousness, with sincere faith I constantly pay homage. A essência de todos os jinas, corporificações imortais da consciência primordial, com sincera fé, presto homenagens por todo o sempre. I offer my body enjoyments and collections of virtues of the 3 times, imagining them as the clouds of offerings of Samantabhadra. Eu ofereço meu corpo, meus prazeres e o conjunto de todas as minhas virtudes dos 3 tempos, imaginando-os como nuvens de oferenda de Samantabhadra. I disclose all my vices and downfalls without exception, accumulated since beginningless time. Revelo todas as minhas más ações e falhas, sem exceção, acumuladas ao longo do tempo sem princípio. I take heartfelt delight in the illustrious virtues of the protectors, the sole lords of the qualities of all the jinas and their children, that is, the bodhisattvas. Regozijo-me de coração nas vidas dos ilustres protetores, senhores únicos das qualidades de todos os jinas e de seus filhos e filhas, os bodhisattvas. With faith I pray, please let fall a great rain of profound and vast dharma. E rezo com fé.
Por favor, faça cair sobre nós uma imensa chuva de Dharma, vasto e profundo. Drawing together all the virtues of myself and others for as long as the ocean of realms of beings remain, I shall follow the illustrious life of you, the Protector, and dedicate those virtues to the guidance of beings throughout space. Reunindo todas as virtudes minhas e dos outros, enquanto o oceano de reinos de seres perdurar, seguirei seus passos, ilustre protetor, e dedicarei todas as virtudes a que todos os seres por todo o espaço sejam guiados. Embodiment of all refuges, great treasure of wisdom and love, precious and supreme protector in these evil and degenerate times, I am tormented and afflicted by the proliferation of the 5 degenerations. And I pray, please, with a loving heart, attend to me, your child. Corporificação de todos os refúgios, grande tesouro de sabedoria e amor, precioso e supremo protetor, nesses tempos de maldade e degenerescência em que sou atormentado e afligido pelas 5 degenerações. E eu rezo, por favor, com coração pleno de amor, atenda-me, sua filha. Manifest the power of your compassion from the expanse of your enlightened perspective and bless my reverent heart. Manifeste o poder de sua compaixão, da expansão de sua consciência iluminada e abençoe meu coração reverente. Please swiftly display signs and portents and grant me the supreme and mundane cities. Por favor, mostre rapidamente sinais e indicações e conceda-me os siddhis supremos e mundanos. Then let's recite 3 times the 7-line prayer to Padmasambhava. Nós vamos recitar 3 vezes, então, a prece das 7 linhas, a Padmasambhava. Om Agye Yuke Nukchan Sam Bema Gesa Dombola Yamsen Joki Modu Nye Bema June Shesuda Kodu Kando Mambu Ko Keki Jesu Datuki Jinge Lapchi Sheksu Su Guru Pema Siddhi Om Hong Oike Yuki Nukchan Sam Pema Gesa Dombola Yamsen Joki Modu Nye Pema Jone Shesuda Kodu Kando Mambu Ko Keki Jesu Datuki Jinge Lapchi Sheksu Su Guru Pema Siddhi Om Hong Oye Yuki Nukchan Sam Pema Gesa Dombola Yamsen Joki Modu Nye Pema June Shesuda Kodu Kando Mambu Ko Keki Jesu Datuki Jinge Lapchi Sheksu Su Guru Pema Siddhi Om. E agora nós vamos recitar um mala do mantra do Guru. Let's recite 1 mala. Om Ahom Varigura Pema Siddhi Om.
Siddhi Om. E agora nós vamos recitar um mala do mantra do Guru Pema Totrentsal como a gente fez antes. And one mala of the mantra of Guru Pema Totrensa, as we've done before. Om Ahum Vada Guru Pema Totrensa Vajra Samaya Siddhi Pada Hum Ahum. Om Ahum Vada Guru Pema Totrensa Vajra Samaya Siddhi Pada Hum Ah. Now holding in mind in the space in front of you, Guru Rinpoche in union with the consort Yeshe Tsogyal. Imagine here the Guru as the Yidam, with the Guru's body, speech, and mind indivisible from that of your own Guru or Gurus. For the deep blessing, we attend to the Yidam. For the swift blessings, we attend to the Guru. Attending to the indivisibly, we receive deep and swift blessings.
Agora, então, sustente na mente, no espaço à sua frente, Guru Rinpoche e sua consorte, Ashe Sogyal, com corpo, fala e mente indivisíveis do seu próprio Guru, ou Gurus, como Idam. Então, para receber bênçãos profundas, nós nos voltamos ao Idam. E para receber bênçãos velozes, nós nos voltamos ao Guru. E quando nós nos voltamos à indivisibilidade, nós recebemos então as bênçãos profundas e velozes. While holding this visualization with the sense that the Guru is actually present right before you in the space in front of you, you take the 4 empowerments, and anyone is welcome to do so. E sustentando então essa visualização, sentindo que o Guru está realmente presente no espaço à sua frente, nós recebemos as 4 iniciações e todos estão convidados a fazer isso. So here imagine rays of white, red, and deep blue light emerge from the 3 seed syllables in the Lama's 3 places. Of course, these are the Om, Ahum. E raios então de luz branca, vermelha e azul escuro emergem das 3 sílabas raiz nos 3 pontos do Lama. As sílabas Om, Ahum. Dissolving into my 3 places. They purify the obscurations of my body, speech, and mind and transform them into the Vajra body, speech, and mind. Dissolvendo-se nos meus 3 pontos, essas luzes então purificam os obscurecimentos do meu corpo, fala e mente e transformam-me no corpo, fala e mente Vajra. So in this case, you imagine white light emanating from the Om at the Guru's forehead, striking the Om, or striking your own forehead chakra, or crown chakra as you wish. Red, ruby red light flowing from the Ah at the throat of the Guru, striking the Ah in your own throat. Indigo deep blue flowing from the Hum at the heart, striking your own heart. Neste caso, imagine uma luz branca emanando do Om na testa de Guru Rinpoche, penetrando o Om no seu chakra da testa ou da coroa, como você desejar. Uma luz vermelha rubi fluindo do ar na garganta do Guru, penetrando o ar na sua própria garganta. E uma luz azul índigo escura fluindo do Hum no coração do Guru, penetrando o seu coração. The empowerment of body, speech, and mind, and then all 3 lights flowing simultaneously. Receiving the empowerment of the Svabhavaka Kaya. Essas são as iniciações de corpo, fala e mente. E agora as 3 luzes fluem simultaneamente. E você recebe a iniciação de Svabhavika Kaya. And finally, the Lama and assembly dissolve into light as a red and white bindu marked with Hum. Por fim, o Lama e a Assembleia dissolvem-se em luz, sob a forma de um bindo vermelho e branco marcado com um Hum. They dissolve into my heart, and the Lama's mind and my mind indivisibly remain as the connate Dharmakaya. Eles se dissolvem em meu coração e a mente do Lama e a minha mente se tornam indivisíveis, como o próprio Dharmakaya. Agora nós recitamos a prece de longa vida ao Lama, uma vez em tibetano, uma vez em português. Aqui, na verdade, a gente faz a dedicação no final da prática agora. Eu abri o som. Queria comentar umas coisas sobre a prática de chuva de bênçãos, né? Se quem puder, quem quiser fortalecer, né, essa conexão
mais direta, devocional com o Guru Rinpoche, a prática de food bênçãos é maravilhosa, né? Ela não exige nenhum tipo de iniciação, é uma prática aberta, né? E quando a gente tem o áudio, a gente pode escutar o áudio que nem a gente fez agora, a gente pode fazer juntos, como a gente fez agora, mas quando a gente faz sozinhos, essa prática pode ser muito mais profunda, né? A gente pode ler linha por linha da prática e trazer aquilo para o coração mesmo, né? Então, como se a gente tivesse falando aquilo mesmo, de coração, não só recitando um texto, pronto, né? A gente pode até mudar as palavras se a gente quiser, se fizer mais sentido para a gente, né? Ou a gente lê uma frase qualquer, tipo, vamos ver aqui, tipo, lá no início, né? Rezo, rezo com fé, por exemplo, uma das frases, rezo com fé, por favor, faça cair sobre nós uma imensa chuva de Dharma, vasto e profundo, né? A gente pode fazer isso assim, como se agora todo mundo estivesse tomando uma chuveirada, né? De bênçãos, de amor, eh, de tudo que tem de bom que a gente pode imaginar, né? Todo mundo, nós, nossa família, os nossos amigos, as pessoas que a gente não conhece, os nossos inimigos, as inimizades, como diz o Lama, né? Porque não necessariamente alguém que seja nosso inimigo, que a gente não gosta, mas pessoas que não gostam da gente, né? Por alguma razão, que obviamente não tem o menor cabimento, né? Mas caso existam pessoas assim, né? Na nossa vida. A gente imagina também elas. Então, cada frase dessas pode ter muito significado, realmente, né? Pode não, tem muito significado, né? Mas se a gente faz a prática só recitando, fica uma coisa qualquer coisa, né? Diferente a gente pegar frase por frase e fazer aquilo fazer sentido e mover o nosso coração. Como diz o Geshe Pende, né? A gente vai convencendo o nosso coração com a prece, né? E vira uma outra coisa, né? Pode ser uma grande força na nossa prática, né? E no final, ou em qualquer ponto que a gente sentir que vale a pena, que a gente quer, a gente pode simplesmente repousar, como se a gente estivesse absorvendo aquilo tudo, sem mais blá, blá, blá. Só deixar a mente, como é a instrução do final da prece mesmo, né? Que é... que é aqui, né, no finalzinho, antes da dedicação. Ele se dissolve em meu coração, né? Guru Rinpoche, Yeshe Sogyal, todas as assembleias de Budas, Bodhisattvas que estão em volta dele ali, deles dois, tudo isso se dissolve no meu coração, né? Como se agora eu fosse Guru Rinpoche Yeshe Sogyal e eu tivesse essas qualidades de Guru Rinpoche Yeshe Sogyal. Pensa, se não é tudo que a gente deseja, né? Ter a lucidez, a capacidade de ajudar os outros seres, né? E o amor, a compaixão de Guru Rinpoche, né? E aí a mente do Lama e a minha mente se tornam indivisíveis como o Dharmakaya. Então a gente repousa só nisso, sentindo essa conexão e sentindo como se nós mesmos fôssemos Guru Rinpoche e Yeshe Sogyal, né? A gente pode ir procurando o que toca mais no nosso coração, nessa prece, né? Nas imagens que a gente tem, né? Então, eu tenho, porque por eu ter, aliás, eu acho que, bom, mas por eu ter traduzido o livro da Mandarava, eu tenho mais conexão com Mandarava, né, do que Ash Sogyal, por enquanto, pelo menos. Então, eu gosto de imaginar Mandarava, né, da Kine da Longa Vida, né, eu gosto de imaginar Mandarava, tenho conexão com ela. Então, ai, Mandarava tá ali com Guru Rinpoche, né? Na verdade, esse mantra de Pema Totren Tsal, a imagem mesmo desse mantra é Guru Rinpoche com a Mandarava, né? Mas elas têm a mesma natureza de Ash Sogyal, não tem briga nenhuma delas duas. Não tem nenhuma rivalidade delas duas, né? Tem a mesma natureza, assim, são as mesmas energias, né, dos Budas, das Budas, né?
Então é isso, a gente pode, né, fazer isso funcionar para a gente, né, da forma que mais tocar nosso coração. O ponto é tocar o nosso coração, né? O ponto é gerar essa confiança, devoção no caminho, né, na nossa própria mente, não em alguma coisa fora da gente, né? Certo, Jujus? E aí? Alguma alguma coisa que vocês queiram compartilhar? O Átila não quer falar nada, meu bem. O Átila fala sempre tão bonito sobre essas práticas do Vajrayana. Oi, Tá? fala, meu bem. Ah, não, que eu ia falar que eu lembrei de uma coisa muito interessante, que é o seguinte: eu estou relendo aquele livro da história da Dipamá, né? Que é aquela Uhum. mestra indiana. E aí é muito interessante porque me lembro, a chuva de bênção me fez lembrar de uma parte do livro, que os alunos dela comentam no livro que ela abençoava todos o dia inteiro, tudo. Então tudo para ela era bênção. Então, ou seja, era como se ela estivesse em Guru Yoga o tempo inteiro. Então, não existia um algo ruim, porque, na verdade, ela era uma forma dela de lidar, era abençoando. Essa prece, essa prática de chuva de bênçãos, ela convida a gente a fazer isso. Eu não sei se vocês olham por esse ponto. É meio um convite de sair abençoando as coisas que estão na nossa frente. Que, na verdade, assim, quando eles falam, né, do lago da Anacocha de Ordem, de toda aquela coisa típica mesmo da visualização, ele está trazendo essas qualidades, né? Se a gente consegue levar isso para o dia a dia, a gente consegue ver os outros como Guru Rinpoche, entendeu? A Ai. gente consegue abençoar as pessoas, que na Uhum, verdade são Guru Rinpoche. Esse que é o uhum, ponto. Me uhum. lembrou disso, dessa trecho do livro, né, deles que eles diziam, ela abençoando as pessoas, tudo, as situações. Então eu ia tomar café, abençoava, ia isso, aquilo. Mas não era uma coisa formal, Sim, era uma coisa espontânea. Então, assim, eu acho que a prática formal, ela é um convite para a gente levar ela para o dia a dia, claro. porque ela fica mais bonita, É. entendeu? Que na verdade essa metáfora de chuva, de bênçãos, é aquilo que cai que a gente não tem controle, igual chuva, né? É, e que a gente espalha, entendeu? É como se fosse algo que convida a gente a fazer isso, eu penso. Ai, eu acho Era uma isso. delícia. E o Né? Lama Santen também teve um tempo que ele falava isso. Vocês lembram disso? Que ele falava de abençoar os lugares? Onde a gente É, fosse, a gente abençoasse os lugares todos, né? Abençoasse, assim, de tipo, ver aquilo como terra pura, né? De dar um olhar elevado para tudo, para todas as pessoas, para todas as coisas, né? Para todos os lugares. É bonitíssimo isso, né? Oi, Aninha, o Paulo. Você falou numa coisa que tinha, tinha vindo na minha cabeça. Yesh Sogyal e a Mandarava, né? Com Guru Rinpoche. Aí, fica, né, na minha mente dual, É. ficou aquela coisa assim. Aí, assim, a Yesh Sogyal, eu estou perguntando, porque vejo muito na tradição bom, relacionado aos Budas azul, né? Aquela coisa azul, ou não? Não. Eu nunca Não? vi, eu pelo menos nunca vi referência nenhuma a Yesh Sogyal na tradição bom. Yesh Sogyal não. Tem várias outras deidades que. Porque Yesh é um nome comum, né? Yesh é sabedoria, né? Então Ah, tem várias outras deidades que são Yesh também, mas Yesh Sogyal é a consorte, a consorte indiana de Guru Rinpoche. Desculpa, a consorte tibetana de Guru Rinpoche. E a Mandarava é a consorte indiana de Guru Rinpoche. E é super tá. bonito, porque a biografia de Mandarava, que a gente traduziu no livro, né, da biografia de Mandarava, começa com a Yesh Sogyal pedindo para o Guru Rinpoche contar a história de Mandarava. Então, a história de Mandarava é contada por Guru Rinpoche a pedido da Yesh Sogyal. É super bonito, né? Ela faz uma É, homenagem a Mandarava e pede para Guru Rinpoche contar a história dela. Coisa mais linda, né? Elas são duas grandes mestras, né?
Mas não tem nenhuma... Uhum. É só a nossa mente doida que faz isso, né? Vai, acho que eu prefiro Mandarava. Imagina que besteira enorme, né? Isso, besteira enorme. Mas é isso, meus bens. É, vamos dar uma olhadinha onde é que a gente está. Agora, o que que vai acontecer, né? Antes da... Ainda esse mês aqui, né? Eu vou fazer uma pausa, né? Porque, quer dizer, vou fazer uma pausa, não. Vou fazer uma pausa nos estudos todos, né? Porque eu vou para o retiro do Einstein e depois para o retiro do Rinpoche. Então, a gente vai ter uma prática dia 24. Tem 31 também. Esse mês tem 31 e 31, que é quarta-feira. Então, a gente faz uma prática juntos aqui 24, 31. Aí a Aline assume. E daí, em algum momento, vai ter o carnaval, né? Eu acho que é 14 o carnaval. Mas aí vocês combinam. Aliás, vai ter um retiro do Eric sobre uma sadhana de Ash Sogyal no dia 1 a 4 de fevereiro. Eu vou ainda postar para vocês, pra vocês se inscreverem. Sempre vale a pena assistir esses ensinamentos do Eric sobre sadhanas, porque vale para qualquer sadhana depois que a gente quiser fazer, e é tão de coração, assim, tão... São instruções tão práticas e de verdade, sinceras, que sempre vale a pena, né? Participar desses retiros. E de 1 a 4 de fevereiro. Então, a gente... Vamos... Ainda tem um tempinho hoje ainda. Então, vamos ver onde que a gente está. E, aliás, uma coisa que eu estava querendo me lembrar aqui... Só um minutinho, deixa eu ver se eu, por sorte, anotei alguma coisa aqui. Eu não estou me lembrando se a gente terminou ou não terminou o vídeo do Lama, né? Sobre o vídeo lá de Bodh Gaya. Depois eu dou uma... Alguém tem uma lembrança disso? Terminamos sim, Gi. Terminamos, Foram né? as duas. Uhum. Foram 2 domingos. Não é esse. Tô Ah, dizendo Não? o não? vídeo, não, tô dizendo o vídeo de Bodh Gaya sobre os treinamentos da mente em 7 pontos. O do Lama do domingo, sim, a gente terminou Ah, sim. e já vem outro, né? Que eu acho que ele vai dar um ensinamento no dia 6, até publicar, não sei que dia que vai ser, e até eu conseguir fazer também, não sei que dia que vai ser. Mas assim que eu conseguir, a gente vai tocar no domingo. Mas eu tô dizendo o vídeo de Bodh Gaya que tá legendado aqui. Mas depois eu procuro isso. Se a gente não terminou, a Aline vai terminar, porque vai ser de assuntos mais adiante, assim. A gente tá... Olha só. O treinamento da mente em 7 pontos é sempre importante a gente se lembrar, né? O treinamento da mente em 7 pontos, assim como todos os treinamentos de Lojon, 8 versos, como trazer a diversidade e felicidade para o caminho, Shantideva, o caminho do Bodhisattva, as 37 práticas do Bodhisattva da Jetsuma, que eu vou começar a traduzir em breve. Já comecei, mas faz tanto tempo que eu parei que eu tenho que recomeçar. Mas a gente vai ter um livro da Jetsuma também sobre um texto de Lojon, né? Todos eles têm a mesma questão, assim, que é cultivar, incrementar, expandir e proteger a bodhicitta, né? Então, todos os textos são assim. Aqui no treinamento da mente em 7 pontos também. A gente tem o primeiro ponto, que sempre são umas preliminares comuns, né? Os 4 pensamentos transformam a mente. Depois, aqui a Shantideva já começa a Tisha já começa com a bodhicitta absoluta, que é a própria natureza da mente, a própria iluminação, se a gente quiser, né, falar assim. E aí depois ele passa para a relativa, né, que é como que a bodhicitta se aplica na vida, né? Como que a gente aplica a sabedoria e compaixão, que estão sempre unidas no dia a dia, né? Na realidade relativa. Então, a gente está nesse ponto aqui, entre as sessões, seja uma pessoa ilusória. Aí depois vem transformando a diversidade em apoio para o despertar espiritual, síntese uma prática para uma única vida, que são instruções mais pontuais, o critério de proficiência, quer dizer, como é que eu posso saber se eu estou avançando ou não, depois os compromissos do treinamento da mente, coisas que a gente toma como
como se fossem votos mesmo que a gente refaz, e os preceitos, né? O que eu vou seguir para sempre. O sexto ponto e o sétimo ponto eu acho super parecidos, assim. É, mas uns são. O sexto ponto é mais com respeito ao que é externo, né? E o sétimo ponto mais interno. Mas são parecidos, a gente depois vê isso, né? Agora deixa eu abrir o livro aqui. Então, deixa eu achar aqui o. Ué, só um porquinho. Então, a gente tá nesse, a gente vai entrar nesse ponto, né? Entre as sessões, seja uma pessoa ilusória. Então, entre as sessões, seria a nossa vida, né? A nossa vida quase inteira. Se a gente pensar que a gente faz uma sessão, se a gente fizer, né? Uma sessão de prática de manhã e depois só no outro dia, quer dizer, entre as sessões, é o resto da nossa vida inteira, praticamente, né? Mas como que a gente deveria fazer para a prática seguir, né? Para a gente não restringir a prática do Dharma à almofada, né? Então vamos lá. Então, entre as sessões, seja uma pessoa ilusória. Então, descobre-se que os fenômenos, uma vez investigados, são destituídos de permanência ou de estabilidade e que são como ilusões. Com isso, o treinamento da mente aborda o desafio contínuo da prática contemplativa de manter uma conexão perfeita entre a meditação e o resto da vida, né? Então, na meditação, a gente cultiva compreender, soltar completamente tudo que é construído, né? E repousar na melhor forma possível na natureza livre da mente. É a prática que a gente tem feito, né? Nos últimos encontros, inclusive, né? Só que aí a gente levanta da almofada, vamos supor que a gente consegue minimamente identificar e ganhar alguma liberdade frente às coisas que são construídas, as nossas aflições da nossa mente, o eu, né? Mas aí a gente levanta da almofada e a vida segue, né? Vida que segue. E aí a gente volta 10 casinhas para trás, a gente anda 2 para frente e volta 10 para trás, né? Então o Lama fala que a gente tinha que achar um jeito de não ativar a mente comum, a mente de ser senciente, né? Estamos lá nós, um esforço de soltar tudo que nos aprisiona, né? Mas aí o mundo não concorda com isso. O mundo continua girando igual, né? Só que como é que a gente faz para não se perder completamente da experiência que a gente tem na prática formal? Esse que é o ponto aqui, né? Então a Tisha fala para a gente fazer isso. No aforismo entre as sessões, seja uma pessoa ilusória, as palavras entre sessões referem-se ao estado pós-meditativo, quer dizer, as horas do dia em que você não está em meditação formal. Os pontos restantes do treinamento da mente são fundamentais para nos ajudar a proteger e a nutrir o fruto da prática formal durante a vida ativa. O desafio da prática contemplativa é extrair o maior benefício possível da qualidade de consciência e do insight resultantes da meditação. Assim como poluir o meio ambiente e depois despoluí-lo, é como ficar seguindo um grande elefante com uma pá e um balde. E a meditação pode despoluir a vida cotidiana, né? Ficar seguindo o elefante com pá para pegar os cocôs dos elefantes. Imagina que trabalho insano, né? No dia a dia ficamos estressados às voltas com as aflições mentais, então uma luz de advertência pisca. Preciso meditar. A meditação pode nos fazer retornar ao nosso centro, nos ressintonizar para que nós possamos sair e pular novamente na lama. Em retiro, quando se está dedicando 12 horas por dia à meditação formal, o estado pós-meditativo é uma pequena fração do tempo total. Mas em uma vida cheia de atividades, dedicando apenas 1 ou 2 horas por dia à meditação, é fundamental integrar a prática formal à vida cotidiana. E o treinamento da mente aborda diretamente o problema do entre sessões, de como integrar o fruto da prática formal ao resto da vida. Então, o desafio é integrar a prática à vida como yogis avançados, de modo que não haja diferença
entre a meditação formal e a vida ativa. Pensa, a gente no mesmo estado que a gente está na almofada, a gente vai andando pelo mundo, né? Essa é a ideia. No outro extremo do espectro da meditação está a pessoa que praticamente nunca mergulhou o dedo mindinho na meditação, pensando, eu não preciso meditar. Eu considero que a minha vida, como um todo, é meditação. Aqueles gênios, né? Aquelas pessoas geniais, que não precisam de praticar. Praticar coisa para esses mané que estão iniciando. Eu não preciso mais. É muito difícil transformar toda a vida em meditação quando não se dedica tempo algum à meditação formal. Então, dá, amores. É muito importante ter uma meditação informal. Não tem como, porque senão é mesmo. É como se a gente tivesse. Que nem a Lama falou, a gente toma banho e pula na lama. Todo dia a gente faz isso, né? A gente faz isso, todo dia a gente faz isso. Toma um banho, aí tá limpinho. Aí, quando a gente vê uma lama, a gente vai lá, mergulha, né? E se escaqueia todo, assim. Então, é assim a nossa vida. Se a gente não tiver pelo menos tomar um banho, né? Se a gente não tomar banho, não tem saída, a gente vai ficar o tempo todo cheio de lama. Pior que lama é lodo. É mais legal a gente falar lodo. Não sei nem por que eu coloquei lama nessa tradução aí. Mas legal é lodo, porque lama tem um sentido elevado, né? Lama. Mas não, é lodo mesmo que ele está falando aqui, né? A gente não se atira no colo do lama, a gente se atira no lodo, na poça de lodo, né? Mas se a gente não tomar banho, pelo menos, não tem conserto, né? Agora, melhor é se a gente não se atirasse no lodo, seria bom mesmo, né? Ou pelo menos só pusesse o pé, tirasse, mas às vezes a gente pula de ponta no lodo e fica lá, né? Chafundando no lodo. O lodo, vocês entendem, né? O lodo que ele está dizendo aqui é de todas as aflições da nossa mente, né? A gente poderia perceber melhor isso, né? Quando a gente está entrando no lodo. Quando que a gente está escorregando na casca de banana, né? Opa, tô aqui, opa, 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 solta. Guru Rinpoche, me ajuda aqui, por favor. Isso é uma boa coisa, poder pedir ajuda para o Guru Rinpoche quando a gente... Isso é sério agora, né? Quando a gente percebe que a nossa mente está indo, mergulhando no mangue, como está dizendo a Cris, quando a gente vê um mangue e vê que está com vontade de pular no mangue, né? A gente podia pedir ajuda para o Guru Rinpoche, que significa o quê? Deixa eu me conectar de novo com a minha mente livre. Isso que é pedir ajuda para o Guru Rinpoche, né? É que a gente pode usar é muito útil a gente usar esse artifício, como se quiser se lembrar do lama nessa hora. O que o lama faria no meu lugar, né? No meu lugar, o que o lama faria? Aí pode ser que a gente tenha uma outra ideia, em vez de pular no mangue, né? A gente lembra do lama falando, não, não pula, não pula. Aí pode ser que a gente não pule. Então é muito útil, mas a gente precisaria perceber que a gente vai pular no mangue, a gente precisaria lembrar do lama e ter vontade de fazer uma coisa diferente mesmo, né? Tomar uma decisão de fazer uma coisa diferente. Mas esse ponto aqui ainda ele vai ser mais cirúrgico do que isso que a gente está conversando. Isso é super importante e faz parte muito... É uma parte muito importante da prática, realmente. Mas ele vai ser um pouco mais cirúrgico até aqui. Então, o desafio é integrar a prática, a vida... Não, já foi. Ao estabelecer a mente em seu estado natural, que é a prática que a gente vinha fazendo, surgirá uma sensação de bem-estar que provém da própria natureza da consciência. Sendo que as virtudes brotarão sem esforço. Se a gente para de se atrapalhar, se a gente solta as perturbações, as flores do nosso coração têm uma chance de brotar, né? Agora, se a gente fica pisoteando, não dá, né? Então, quando a gente estabelece a mente no estado natural, a gente aprende o que é isso, e mesmo que seja... A gente pode pensar, puta, eu não sei o que é estabelecer a mente no estado natural, eu me distraio o tempo todo, né? Mas não é verdade. A gente precisaria reconhecer os instantes em que a nossa mente está tranquila, está aberta, né? Não está sendo arrastada para um lado para o outro pelos cabelos, né? Esses instantes em que a mente está tranquila, a gente precisa reconhecer, né? E precisa celebrar. Sim, minha mente, eu sei o que é a minha mente estar, ainda que seja relativamente tranquila, né? E aí a gente vai aspirando que esses momentos sejam mais e mais mais e mais maiores, como é que fala isso? Mais longos, né? Mais e mais longos, né? E na minha mente, na mente de todos, né?
Então, desse espaço, né, dessa mente aberta, tranquila, as virtudes brotarão sem esforço. Então, na estabilização meditativa, a virtude flui sem impedimentos. Pode ser que as aflições mentais ainda surjam, mas como peixes que tentam nadar rio acima, são facilmente levadas embora. Há uma realidade mais profunda do que a quiescência, do que shamatha, né? Então, shamatha faz isso, dá uma serenada, assim, uma acalmada em tudo. Muito bom, muito importante. Mas há uma realidade mais profunda do que essa. Sondar a natureza da consciência leva ao reconhecimento da ausência de qualquer sujeito separado do seu ambiente. Quer dizer, não tem um eu aqui e todo o resto acontecendo independente do eu que está aqui. Não é. Existe o processo sempre de coemergência, como diz o Lama Santa, e essa palavra é super útil, né? As coisas surgem junto com a gente. Nunca de forma independente, né? E, além disso, essa consciência é primordial e completamente desestruturada em termos conceituais. Né? Mas a gente se atrapalha. A consciência primordial é o caminho direto para a iluminação. Com mais precisão, é a própria consciência iluminada. Não é nada senão a sua própria mente de Buda. Então, se for capaz de reconhecer constantemente a natureza essencial da sua própria mente, você não precisa fazer nenhuma outra prática do Dharma. Seria o suficiente, né? Porém, não dá, né? A gente sabe que não dá. Na própria prática, a gente já se distrai, se irrita porque se distraiu, ou morre de sono porque, ai, caramba, não dormi, essa prática não acaba. Acontece tudo na própria prática, né? Mas seria suficiente, né? No entanto, é quase impossível repousar por um período sustentado na mente búdica, porque temos muitos hábitos que nos desviam. Então, o problema principal, novamente, é a reificação, a fixação a eventos e a nós mesmos como inerentemente reais. Por isso que a gente se distrai, né? Se a gente visse tudo como um sonho, verdadeiramente, a gente não ia se ocupar disso, né? Então, a prática entre as sessões, seja uma pessoa ilusória, é extraordinária, porque diz respeito às realidades física e mental. Essa sequência de práticas, o segundo ponto do treinamento da mente, visa o cultivo da bodhicitta absoluta e começa com considere todos os eventos como se fossem sonhos. Lá no primeiro, né? No começo da bodhicitta absoluta. Tudo que parece real consiste apenas em aparências. Então, quando você examina a sua mente, o eu real, que parece estar envolvido nessa investigação, se dissolve, deixando um vazio. E o que resta é simplesmente aparência vazia. Agora, emergindo da meditação formal e entrando na vida ativa, como é que você vai se relacionar com os outros? Como se você fosse um ser ilusório, habitando um ambiente ilusório. Então, a gente já, na primeira parte desse segundo ponto, a gente já investigou a natureza do eu, fez as práticas de dissolver a solidez do eu, né? A gente já fez esse trabalho. A gente precisaria revisitar, refazer as práticas, tudo mais, muitas vezes, né? Mas vamos supor que a gente já fez esse trabalho. Agora que você enxerga as coisas como sonho e tem contato com a natureza última da sua própria mente, como é que você lida com o outro? Como é que a gente se relaciona com as pessoas? Né? Como se fosse um ser ilusório. Então, todo o ambiente que percebemos em torno de nós surge, em parte, na dependência das nossas faculdades sensoriais. Quer dizer, o ambiente que nós experienciamos não existe verdadeiramente lá fora. A visão é dependente das faculdades visuais. A audição dependente das faculdades auditivas. E as sensações táteis dependem das terminações nervosas. A gente já passou por esse trecho aqui, mas a gente resolveu voltar para trás. Mas eu sempre tenho a impressão que a gente já falou disso muitas vezes, porque, assim, obviamente que as experiências que a gente tem, uma boa forma de a gente pensar no que é esse eu, né? Esse eu, que a gente vive se referindo a ele, é como sendo aquele que experiencia o mundo, que tem experiências, né? Que vê, escuta. O que é isso que vê, que escuta? Né? É muito maluco fazer essas perguntas, né? O que é isso que vê, que escuta, que sente, que medita, que pensa? O que é? Quem que é esse agente, né? E aí, quando a gente vai olhar para esse agente, a gente está experimentando coisas várias o tempo todo, né?
Mas quando a gente faz essa pergunta, para e fala, não, peraí, quem que está meditando? Mais fácil é quando a gente está fazendo prática. A gente está fazendo prática, está seguindo instrução. Aí a gente pode parar e falar assim, peraí, quem que está seguindo instrução? O que que é essa mente que está... O que que é isso que está soltando todas as aparências, soltando a mente no espaço? O que que é que está fazendo isso? Né? Aí a gente fica meio... não sei onde está, né? Não consegue localizar, não consegue fazer isso ser tangível, né? Então, essa situação. Aí, mas como é que a gente pode sustentar isso no rala e rola, né? Então, a gente pode primeiro começar a pensar isso. Tudo que a gente experiencia não está lá fora, depende de como é o nosso corpo, né? Que faculdades mentais a gente tem. Psicologicamente, tudo que experienciamos depende de nós mesmos. Não experimentamos nada de forma puramente objetiva. Não tem como isso acontecer. Sempre tem filtro, sempre tem condicionamentos nossos para enxergar as coisas, sempre tem isso. Por mais que a gente tente ser objetivo, né? E essa, os cientistas buscam isso, não conseguem de jeito nenhum. Então, o surgimento e a percepção da experiência são coemergentes entre nós e o mundo que nos rodeia. O Lama Santen sempre usa essa palavra, o Lama Nossa é difícil usar, mas é que ele usa assim, né? Então, o mundo surge para nós conforme a nossa visão, a forma como a gente experiencia as coisas. No entanto, ainda persiste a profunda crença de que o mundo realmente existe lá fora, agora, e anos antes de nós nascermos. A hipótese budista vai além da dimensão psicológica. A hipótese budista é a seguinte: o que é percebido surge na dependência da percepção. O que significa isso? Que, se a gente não perceber, aquilo não existe para nós. Não é que não existe. Eu não estou vendo essa garrafa, então quando eu viro a cara, ela desaparece. Não é isso, né? Mas a percepção da garrafa, a imagem, né? Toda a experiência que eu tenho olhando para a garrafa, ela desaparece se eu não estiver olhando para ela, né? Então, o surgimento... peraí. O que é percebido surge na dependência da percepção. As coisas são vazias de existência independente e inerente. Então, o que parece existir lá fora é vazio de existência objetiva. Isso não significa que não existe nada além das nossas percepções. Não é isso. Não é isso, né? Mas a percepção em si, a forma como a gente percebe, o que a gente percebe, não está lá fora. Como que é essa ideia para vocês? O que significa isso, né? Significa que a gente percebe de um jeito, cachorro percebe de outro jeito, rato percebe de outro jeito, cupim percebe de outro jeito. Se cada um percebe de um jeito uma mesma coisa, essa coisa não é intrinsecamente nada do que todos os seres percebem, né? Senão todo mundo perceberia a mesma coisa, não é? Se fosse aquilo e ponto, todo mundo perceberia as coisas do mesmo jeito. Não é verdade nem para nós mesmos. Quando a gente muda de espécie, ainda é mais óbvio, né? Mas a gente sempre brinca com a história da garrafa, da xícara, que não está aqui hoje. Mas cada um de nós tem uma experiência diferente dos objetos, né? E, portanto, a experiência que a gente tem não está no objeto, né? Está nessa coemergência. E isso não significa que não tem nada lá fora, não é isso. Mas a gente só vai perceber as coisas que estão lá fora dependendo dos instrumentos que a gente tem para perceber as coisas que estão lá fora. Então, que instrumentos que a gente tem? Os olhos, os ouvidos, a boca, né? O tato, a audição. Esses são os instrumentos nossos de medida, não é? É com esses instrumentos que a gente percebe o mundo. Isso significa que só existe o que a gente é capaz de perceber? Os nossos instrumentos? Lógico que não, né? Uma coisa muito simples de ver é as ampliações dos... Mas não é disso que a gente está falando, mas vamos supor. A gente tem os olhos, né? A gente não percebe uma série de comprimentos de onda. A gente não percebe infravermelho nem ultravioleta, né? Então, assim, a gente tem limitações, né? Na nossa visão. A gente tem limitações na nossa audição. Tem sons que a gente não escuta, né? Não ouve, e outros bichos ouvem, por exemplo, né? Mas nem é disso que eu tô falando. Tô pensando assim, eu sempre fico imaginando assim, que outro instrumento diferente poderia existir, além dos nossos, né?
A gente não sabe, não. A gente não consegue nem conceber alguma coisa diferente, né? Do que a gente já tem. Mas é maluco isso, né? O Lama falava assim, o Lama Santa tem um tempo atrás falava assim, nós só vemos o que pode ser visto. Fala, "Puta, óbvio, eu pensava, óbvio, né? Mas ele tava falando uma coisa muito profunda, que era assim, a gente é limitado pelos nossos sentidos físicos, né? A gente é limitado pelos sentidos físicos. A gente nem consegue imaginar um sentido físico diferente. Deixa eu ver que a Ana Cris postou alguma coisa aqui. Deixa eu ver o que é isso. Ah, é um Spotify da Rádio Novelo. O rapaz, Gê, ele tem uma limitação de visão, só que ele só vai entender que e ele tinha uma limitação auditiva também. Mas Uhum. era uma doença genética e só quando ele tem 20 e poucos anos é que ele começa a entender a, a diferença entre o que ele via e o que os outros viam. Que É louco. muito interessante. É muito interessante, né? É, porque a pessoa não tem referência. Que referência que ela pode ter, além da dela mesma, né? Até uma hora, fala assim, mas peraí, você tá vendo isso aqui de que cor, por exemplo, né? Ou então quando acontece com você alguma coisa assim, né? Mas, mas olha, esses casos são muito interessantes, né? Mas a gente tá falando de uma outra coisa, assim. A realidade que a gente percebe, ela surge na dependência dos instrumentos de percepção que a gente tem, né? Então, não tem como a gente nunca vai ter como a gente saber exatamente, e nem faz sentido essa pergunta, exatamente o que está lá fora. A gente sempre só vai ver o que dá para ver. Era isso que o Lama Santa falava. A gente só vai ver coisas que podem ser vistas, só vai escutar coisas que podem ser escutadas. É assim que a gente vai perceber o mundo. Mas não quer dizer que o mundo seja só isso, né? Mas a gente não consegue nem. E nem faz sentido também fazer essa pergunta, porque se não tiver alguém para observar, alguém para perceber, que sentido faz, né? Oi, Aninha. Ô, Paulo. Eu vi recentemente um comentário sobre a suástica, que é Hum, um símbolo muito antigo, com significados religiosos na Índia, em muitos lugares, e que hum, depois foi apropriado pelo Hitler, né, com uma pequena modificação. E, e uma pessoa que estava tentando explicar isso, né, uma moça indiana explicando para um grupo de pessoas que a suástica não era nazista, e sim ela tinha uma origem, né, foi bombardeada nas redes sociais, imagina, né? imagina. Então eu acho que é um exemplo interessante que quem olha aquele símbolo e está influenciado por toda essa referência do nazismo enxerga de uma maneira, É, tem um certo impacto e não necessariamente outra pessoa vai ver assim, né? uhum. E Atribui significados, né, é, diferentes, assim. pegando esse gancho, eu acho que a gente não enxerga nem nós mesmos como a gente é realmente. Eu tive uma experiência no retiro muito forte. Eu tinha um problema muito sério com um determinado companheiro da época, né? E ele era muito confuso, assim. E isso me irritava profundamente. E eu tive, nessa experiência do retiro, de muitos dias, eu, eu vi ele de uma maneira assim sutil, a qual eu nunca pensei em vê-lo. A partir daí, a minha mudança, eu mudei totalmente a minha maneira de lidar com ele. Foi assim uma mudança de 180 graus, sabe? Então a gente nem percebe a pessoa como ela é na sua essência. Isso eu achei muito impressionante. Agora, o budismo ele tem uma complicação adicional, porque assim, a gente não percebe como ela é, né? Como se existisse alguma essência que pode ser percebida. E não tem. Ela é sempre coemergente. Ela sempre vai surgir na dependência do que a gente está observando. Na dependência do que a gente é capaz de perceber, né? Não tem uma coisa assim, ah, ele é de tal jeito, eu não via, mas agora eu vejo. Não é isso também. Agora você vê esse ser de acordo com a compreensão que você tem nesse momento, de acordo com a liberdade que você tem de filtros nesse momento. E vai ser sempre assim. Sim, É esse que é o interessante, barato. E isso que é a interessante. vacuidade. É justamente isso, é a possibilidade de surgir, de vários surgimentos na dependência da sua percepção.
Essa é a natureza das coisas, última. Não é uma pessoa que é do jeito. Não é a pessoa do jeito que você vê agora. A natureza dessa pessoa é poder ser vista de um jeito, de outro, de outro, de outro, porque essencialmente ela não é nada. Nenhuma dessas coisas. Elas. Claro, todos nós, né? Pegamos esse coitado para Cristo agora, mas todos nós. Né? Essa é a natureza das coisas. Poder, a natureza é surgir, a natureza de todas as coisas é não ter uma natureza independente, inerente. Essa é a natureza das coisas. De manhã a gente estava falando disso também no estudo das 9 horas. Né? Que o caminho do meio é um caminho que vai negando tudo, ele nunca afirma, ele nega. Né? As coisas não têm natureza inerente, essa é a visão do caminho do meio. Então, mas como é que são as coisas? Então, destituídas de natureza inerente. A gente fica sempre numa negação, a gente nunca consegue. Ah, então peguei, agora é assim. Não, não é também. Interessante. Essa é a natureza das coisas, último. Mas, ó, a gente tá falando de atribuição de sentidos, de significados, né? Aos símbolos, por exemplo. Mas a gente estava falando de uma coisa anterior a isso ainda, que é a percepção física das coisas mesmo. Vamos supor, a suástica é um símbolo, né? Mas antes dela ser um símbolo, ela é uma imagem. Uma imagem percebida com os olhos, né? A gente só percebe a suástica porque a gente distingue cores, por exemplo. Né? A gente só enxerga imagens, nós aqui, seres humanos, né? Porque a gente tem esses olhos aqui. Mas é a única forma de a gente experienciar o que está lá fora. Mas não significa que seja a única. Né? Além disso, tem toda a questão dos significados que a gente vai atribuindo, que puta, causa uma confusão. Toda a confusão da humanidade está aí, né, gente? A gente atribui significados e valores diferentes, né? De uma forma bem rasa, é isso. Fala, Cris. Eu ia falar exatamente isso, que os significados dependem da nossa experiência, né? Com As certeza. nossas experiências, elas são mutantes, né? Você Exatamente. experiencia hoje uma coisa, daqui a pouco você vê que não é mais aquilo, passa por outra experiência, aí se associa, tem muita associação, né? Mas o problema é que cada vez que acontece essa mudança, a gente fala assim, agora eu tô vendo. E não tá igual, né? O que a gente precisa perceber é o processo de que as coisas vão mudando na nossa cara. Essa é a natureza das coisas. É serem coemergentes, surgirem na dependência da nossa percepção. Essa é a natureza última das coisas, né? Isso é muito legal, porque olha como que é difícil pra gente, né? A gente fica buscando alguma coisa que seja definitiva. Afinal de contas, peraí, alguma coisa tem que ser séria nesse mundo, né? O que é definitivo? E aí a gente passa a vida fazendo isso. Cada vez que a gente percebe um pouquinho mais ou diferente, a gente tem a sensação de que agora sim entendi. Também não. O mais importante é a gente perceber o processo, né? Como que as coisas vão mudando na nossa cara. Essa mudança que é importante, não é o que passou a ser visto depois de alguma coisa, sabe? Mas é super aflitivo isso. A gente quer ter alguma coisa que fala, não, é isso aqui, é isso, né? É o que a ciência faz. É o que tudo que é baseado na coisa materialista faz. Tenta chegar em alguma coisa que seja definitiva, né? Tá bom, mas daqui a pouco aquilo muda, né? Quantas vezes a gente já não viu? O Lama sempre fala assim, o cientista não tem nem vergonha disso, né? Fala, não, agora nós descobrimos a verdadeira, não sei o quê. Aí daqui a pouco não. Agora nós descobrimos a causa definitiva, a cura definitiva, não sei o quê. E vê que não. Putz, toda hora isso acontece, né? A ciência vive se desdizendo, né? O ser que alcançou a liberação não percebe mais através dos sentidos, ele percebe, só que ele não reifica. Ele não fala assim, agora entendi, a Cris é uma loirinha, assim, assim, blá, 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 e bomba, pega você né? Não, ele vai falar, a Cris é um Buda, que está aí se manifestando com esse cabelo loiro, tarará. Ele percebe, com certeza. Os Budas, eles percebem a realidade última e relativa
de todos os seres. Não me pergunta como é que é isso, porque eu não sei. Mas ele consegue ver o jeito que a gente vê, todos os seres veem. Tem a menor ideia do que é. Ah, o Donald Hoffman, eu vou postar. A gente sempre assiste. A gente pode assistir. Eu vou postar esse vídeo para vocês assistirem, porque esse vídeo vale a pena assistir mais de uma vez. Então, muita gente já assistiu esse vídeo também do Donald Hoffman, que a Mônica postou aqui, né? Mas é super interessante. Giane, Oi. os Budas entendem a origem da ação interdependente, É, eles né? veem a origem Eles veem, que é da diferente. A forma, eles veem as várias formas das coisas serem ditas sem dar um sentido definitivo para elas. Aí isso Exatamente. a gente começa a ver por que que o Buda deu 84 mil ensinamentos? Porque ele surge de forma emergente o tempo inteiro para pessoas diferentes. O Então, Buda nunca marcou uma palestra. Agora terça-feira eu vou dar uma palestra às 9 horas sobre tal tema. Nunca foi assim que o Buda ensinou. O Buda sempre deu ensinamentos para as pessoas que apareciam na frente dele, com alguma pergunta ou com alguma história, contando alguma história. Os ensinamentos do Buda sempre foram assim. Não tinha uma palestra, né? Um tema, assim, sei lá, uma conferência. Não era assim que funcionava, né? Então, os ensinamentos, eles sempre. E às vezes a gente pode pensar assim: ah, peraí, mas o Buda falou isso, mas depois ele falou outra coisa. Porque as mentes eram diferentes. Né? Ele estava dando ensinamento para aquela circunstância, para aquela criatura, naquela situação. Né? Uma outra criatura, numa outra situação, que precisava de enxergar as coisas de um outro jeito, ele pode ter dado um ensinamento aparentemente completamente conflitante. Só que não. Daí são 84 mil, significando X, né? 34 mil, eu acho que é assim, um número gigante qualquer, né? É muito interessante isso, realmente. Deixa eu ver aqui onde a gente está. Mas foi legal esse exemplo que a Ana trouxe, né? Como que a gente se atrapalha, né? Porque nos relacionamentos é muito difícil isso, porque às vezes a gente enxerga a pessoa de um outro jeito, daqui a pouco ela muda outra vez, óbvio, né? A gente muda, o outro muda. E aí a gente vai falando, mas você tinha melhorado, por que você tá assim de novo, né? Como é que você tá fazendo essas mesmas atrapalhadas outra vez? O Lama Santé fala, as pessoas não são confiáveis. Elas não são confiáveis, elas vão mudar o tempo todo mesmo, né? Ai, isso gera uma baita, um monte de confusão, né? Deixa eu só ver onde a gente tá pra gente... Ah, então, ó, vamos parar aqui, ó, a hipótese budista. E daí, vale muito a pena assistir esse vídeo que a Mônica postou, que eu vou postar na descrição do vídeo, mas eu vou já postar também na... Deixa eu postar o... Só para eu não perder também os... ô, Giane, eu acho bonitinho que ele fala assim, as pessoas não são confiáveis porque elas são livres. Elas são livres, né? Elas são livres, Tá vendo? Elas são livres. Elas são livres. Por que as pessoas fazem... Como é que ela vai falar? Por que as pessoas fazem besteira? Porque a mente é livre. Por isso que elas fazem besteira. Se a mente não fosse livre, elas não fariam, mas a mente é livre. Então as pessoas fazem besteira. Por quê? Porque a mente é livre. Por que a pessoa mata? Porque a mente é livre. A pessoa pode, né, entrar em qualquer viagem, justo porque a mente é livre. Incrível, né? Então vale muito a pena ver esse vídeo que a Mônica postou e com certeza esse episódio do Rádio Novelo que a Carolzinha é patrocinadora. Carolzinha é fã. Carol, eu ainda não tive coragem de assistir aquele episódio que você recomendou lá do pai, porque eu tenho a sensação de que eu vou chorar muito com aquele episódio lá. Muito, Então, eu não tô afim. muito. Eu vou deixar mais para outro dia, outro tempo. Não tô podendo chorar mais porque eu já tô chorando. Mas é porque é bonito, não porque é tão triste. É muito Eu sei. bonito. Imagino. Tá bom, vai, Carol, vou assistir. Então é isso, chuchus. A gente para por aqui. Eu vou botar. Já coloquei esses vídeos, esses links no grupo do WhatsApp, mas vou colocar também na descrição do vídeo no YouTube. E a gente faz a dedicação agora. E a gente volta dia 24, dia do aniversário do Lama Santen. E dia do aniversário do meu papai também. Era aniversário do meu pai. Então, Hoje é aniversário do meu. do seu pai? É.
Hoje que dia é? Os aquarianos. Não, ele era Não, Capricórnio. capricorniano, né? Meu pai era aquariano. Lama Santen Não, também. ele tá vivo, ele fez Ah, seu pai tá 79, ele morreu. vivo! Ah, É, o meu não tá mais, o meu era. eu vim aqui ficar com ele. É. Ah, que legal! Pô, me deu uma invejinha agora. Mentira, não deu invejinha nenhuma. É, engraçado tá. Ah, tá na barra lateral, pronto. Muito bom, chuchus. Mas, ó, procurem, assim, durante esse tempo, refletir sobre isso, né? Sobre a forma como a gente vê as coisas e que a gente só vê o que é possível, o que os nossos sentidos físicos nos permitem ver. A gente só enxerga as coisas com base em filtros que são nossos e que vão mudando ao longo do tempo. Reflitam sobre toda como que é a nossa experiência de mundo, né? Que não é nada objetivo. Zero objetivo. Zero. Não vou dizer zero, vai. Mais ou menos. A gente costuma dizer que é objetivo alguma coisa que é mais compartilhada, assim, né? As pessoas mais ou menos veem do mesmo jeito, a gente já acha que isso é objetivo, mas também não é, né? Mas é uma visão mais compartilhada, mais comum, vamos dizer assim, né? Mas é uma subjetividade compartilhada, na verdade. Quando a gente acha que é objetivo, é porque é uma subjetividade compartilhada, possivelmente. Então vamos lá. Putz, no meio da prática, eu lembrei que a Flori tinha feito um PowerPoint da chuva de bênçãos, com as imagens todas, eu me esqueci. Próxima vez a gente faz com o PowerPoint da Flori. Então vamos lá, Chuchu, prece de longa vida, a sua santidade Dalai Lama. No reino cercado por anéis e montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Ganrira we kore jinkan su pandan deu amalo jon ene chere ziguan tenzin jasoe japekau jebadu tenjuchi. Ganrira we kore jinkan su pandan deu amalo jon ene chere ziguan tenzin jasoe japekau jebadu tenjuchi. Prece longa vida ao Lama. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas Padmasambhava possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem com o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com néctar dos ensinamentos do Buda. Aquele limitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alamolas, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do Mestre Padmasambhava e do Rei Trisundeuti possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Quem Lopcho Sum Rin Luche Zanlin Sa Sum Chapa Pedro Jucho Sum Não Adamidra do Sungeleixo. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadini Dudako Gemnama Druguni Drawachika Malupa Deisana Gopa Show. Delírio compartilhado, como diz lá, delírio compartilhado, a Marcinha falou. É, delírio compartilhado. É isso que a gente acha que é normal, né? São os delírios compartilhados. Obrigada, amorzinhos. Beijocas, então. Obrigada, Gê. Valeu. Tchau, Gaçanga. Obrigado, Tchau, pessoal. beijo. Obrigada. Obrigada, Gê. Tchau. Beijo no coração de todos. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Beijo.